Então, pessoal, nessa semana, vocês aí do segundo ano do ensino médio, vamos trabalhar algumas noções sobre o que a gente chama de fração molar, molalidade e quantidade de matéria. Lembrando, gente, aqui nós vamos falar muito sobre mol, tá? E quando a gente falar sobre mol, se às vezes o exercício vier com a informação em grama, para passar de mol para grama, a gente usa a massa molar, tá? Então, a gente, só para lembrar, uma solução ela é constituída de um soluto e um solvente. E aí, o que, que é esse soluto? É a substância que está em menor quantidade. Então, por exemplo, se eu faço uma solução de água com sal, o sal é o soluto. E a água vai ser o meu solvente, que é a substância que está em maior quantidade. E aí, quando a gente estiver falando de concentração de solução, porque essa molaridade, molalidade, né, ou fração molar são formas diferentes de representar essa história de concentração da solução, a gente vai estar falando sempre de uma divisão entre a quantidade de soluto, que é o que vem em cima, e a quantidade de solução, que é o que vem embaixo, tá? Lembrando, a quantidade de solução ela é a soma da quantidade de soluto mais a quantidade de solvente, tá? Solução, então, é tudo, é a mistura de soluto mais solvente. E aí, então, a gente vem com o conceito do que é fração em quantidade de matéria, ou também chamado de fração molar. Quando eu quero a fração, por exemplo, do soluto, que a gente simboliza com essa letra X, é só eu dividir o número de mol do soluto pelo número de mols da solução. E aí, como é que eu sei o número de mol da solução? É só somar o número de mol do soluto mais o número de mol do solvente, tá? Mas toma cuidado que pode aparecer nos exercícios também para determinar fração molar do solvente. E aí a fração molar do solvente é justamente o número de mol do solvente dividido pelo número de mol da solução. Traduzindo, meu povo, fração molar é o número de mol daquilo que você quer dividido pelo número de mol total que tiver, tá certo? Agora vamos ver o conceito aí de molalidade. A molalidade, ela é a relação entre a quantidade em mol do soluto e a quantidade em quilo do solvente. Então, guarda lá, ó. Molalidade é a quantidade de soluto dividido por quantidade de solvente. Só que cada um na sua unidade específica, tá? A quantidade de soluto é em mol e a quantidade de solvente é em quilo. Lembrando para vocês que 1.000 gramas corresponde a 1 quilo. Então, às vezes, a gente vai ter que fazer esse tipo de conversão, tá? E para converter de grama para mol, a gente sabe que a gente usa a massa molar. Vamos fazer aqui um exemplo de molalidade e depois a gente vai fazer um exemplo de fração molar para a gente aplicar o que a gente viu até agora. Então, ele fala assim, ó, qual a molalidade de uma solução de glicose? Ele deu a fórmula da glicose, onde foram dissolvidos 18 gramas do soluto em 640 gramas de água. Então, vamos lá ver. Soluta aí é a glicose, foi 18 gramas. Só que como molalidade é a quantidade de mol do soluto por quilo do solvente, e aqui presta atenção, gente, o soluto está em grama. Então, como é que eu faço para converter de mol para grama? Teve muita gente que esteve perguntando isso aí para mim essa semana. Eu sempre estou falando desde o primeiro vídeo. Para converter de mol para grama, tem que fazer a massa molar, tá? Então, a fórmula aqui, ó, C6H12O6 tem carbono, hidrogênio e oxigênio, e aí a gente coloca a quantidade de cada um, você tem 6, 12 e 6, e vai lá na tabela periódica consultar a massa desses elementos, tá? Sempre para fazer massa molar é pela tabela periódica, você não vai achar essa informação em nenhum lugar a não ser pela tabela periódica. Então, olha lá, o carbono é 12, o hidrogênio é 1 e o oxigênio é 16. Então, vai ser 6 vezes 12, 12 vezes 1 e 6 vezes 16. Isso aqui vai dar 72, 12 e 96. Fazendo a soma de tudo isso aqui, vai dar um total de 180 gramas por mol. Isso quer dizer o quê, gente? Que 1 mol do soluto equivale a 180 gramas. Mas o cara não colocou um mol do soluto, ele pôs 18 gramas do soluto. Então, 18 gramas do soluto é quantos mol? Não sei, coloca um X aqui. De novo, seguindo a lógica, tá? De 180 para 18 foi 10 vezes menor. Então, aqui do 1 para o X vai ser 10 vezes menor. Esse X aqui é 0,1 mol, tá? Que seria 1 dividido por 10. Um décimo aí, 0,1. Ok? Agora, nós vamos precisar também saber a quantidade de solvente em quilo, mas aqui está em grama.
Mas eu sei também que 1 quilo equivale a 1.000 gramas. Como ele colocou 640 gramas, isso vai dar um valor Y de quantidade do soluto em quilo, tá? E esse Y aqui, você faça aí essa regrinha de 3, você vai perceber que vai dar 0,64 quilo. Pronto, já sei a quantidade mol, já sei a quantidade em quilo, agora eu consigo calcular molalidade. Então, molalidade, o que você faz? Pega a quantidade do soluto que tiver em grama, passa para mol, pega a quantidade do solvente, né, que tiver em grama, por exemplo, passa para quilo, e aí você calcula a molalidade. O símbolo aqui é W, tá? Então, como que a gente vai calcular essa molalidade? É só pegar número de mol do soluto, 0,1, número de mol do solvente, quilo do solvente, perdão, 0,64. E aí você faz essa conta, você vai chegar num valor de aproximadamente 0,15. A unidade aqui é mol por quilo, tá? É mol do soluto por quilo do solvente, beleza? Esse é o resultado da molalidade. Então, na verdade, gente, nada mais é do que você fazer algumas conversões de unidade, de mol para grama, massa molar, de mol para quilo, é só lembrar que 1 quilo, de grama para quilo, é só lembrar que 1 quilo é 1.000 gramas, e aí depois você joga na fórmula da molalidade, pega a quantidade de mol do soluto, dividido por quilo da solução. Só antes da gente fazer o exercício de fração molar, vamos lembrar aqui que a fração molar é o número de mol daquilo que eu quero, dividido pelo número de mol total, tá certo? Então, vamos dar uma olhada nesse exercício. Aqui ele fala assim, ó. Uma solução constituída por 5,8 gramas de NaCl e 180 gramas de água possui qual fração molar? Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso saber o número de mol do soluto e o número de mol do solvente, sempre, tá? Então, como é que eu faço para fazer o número de mol do soluto? O soluto é o NaCl e aqui está em grama. Como é que eu faço de mol para grama? Sempre massa molar. Então, você vai lá, NaCl, ele tem Na, tem Cl, ele tem um Na e um Cl. E aí você coloca a massa deles que você vai olhar lá na tabela periódica, tá? O Na é 23, o Cl é 35. Então aqui eu teria 23 com 35, isso dá um total de 58 gramas por mol. O que quer dizer 58 gramas por mol? Que um mol dessa substância tem 58 gramas. Mas eu não coloquei 58 gramas, eu coloquei só 5,8 gramas. Isso vai dar x mol. E aí, fazendo pela lógica, como de cima para baixo foi 10 vezes menor, esse x é igual a 0,1 mol de NaCl, que é o meu soluto. Agora vamos ver quantos mols de solvente. O solvente é a água. A água não precisa pôr fórmula, né, gente? A água, H2O. E aí a água tem hidrogênio, oxigênio, dois hidrogênios e um oxigênio. E aí você vai multiplicar isso aqui pela massa que você vai olhar lá na tabela periódica, tá? Olha e consulta a sua tabela periódica. Então, 2 com 16 vai dar 18 gramas por mol. O que quer dizer 18 gramas por mol? Que um mol de água tem 18 gramas. Mas ele não pôs 18 gramas de água, ele pôs quanto? 180 gramas de água. 180 gramas de água é Y. Vamos colocar Y aqui. Usando a lógica, 10 vezes maior de cima para baixo. Então, aqui 10 vezes maior de cima para baixo. 1 vezes 10 vai dar 10. Esse Y aqui, então, vai ser 10 mol no caso do meu solvente. A água é o solvente na maioria das soluções. Agora eu consigo fazer a fração molar, pode ser do soluto, por exemplo. Como é que seria a fração molar do soluto? Fração molar do soluto vai ser número de mol do soluto dividido pelo número de mol total, que seria o número de mol da solução, né? E o número de mol total é se somar o número de mol do soluto com o número de mol do solvente. Então, qual vai ser a fração molar aqui do soluto? Número de mol do soluto, 0,1. Número de mol do solvente é 10, perdão. Com 0,1 vai dar 10,1. E aí você vai fazer essa conta. Então, toda fração molar é o número de mol daquilo que você quer, dividido pelo número de mol total, que é a soma do número de mol do solvente mais do soluto. Então, vou fazer aqui 0,1 dividido por 10,1. Isso vai resultar 0,09. Tá certo?
0,009. 0,009. Tá? Qual que é a unidade aqui? Não tem unidade, porque aqui é mol debaixo de mol. Então, fração molar não tem unidade. 0,009. Tá certo? É como se eu fosse passar isso para porcentagem, eu tenho que multiplicar por 100, quer dizer, andar duas casas. Vou andar uma, duas, isso dá 0,9% de soluto com relação ao total. Beleza? Agora vamos fazer os exercícios do PET. Eu separei 3 exercícios para a gente fazer aí para aplicar esses conceitos. Bora lá? Então, o primeiro exercício do PET que eu trouxe para vocês é justamente a atividade número 1. Na atividade número 1, ele fala assim, ó, a massa de 160 gramas de NaOH foi dissolvida em 216 gramas de água. Qual que é a fração em quantidade de matéria do soluto e do solvente nessa solução, respectivamente? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o número de mol do soluto e calcular o número de mol do solvente, sempre, tá? Quando falou de fração molar, molalidade, calcula o número de mol do soluto e do solvente. Então, como é que eu faço para calcular o número de mol do soluto? O soluto é o NaOH. Como que eu sei disso? É o que está em menor quantidade, tá? Como é que ele deu em grama e eu quero o número de mol, faço a massa molar. Olha só, NaOH, ele é constituído Na, O e H. Você vai lá e vai ver na fórmula que tem um de cada um desses elementos. Consultando a tabela periódica, você sabe que a massa do Na é 23, o oxigênio é 16 e o hidrogênio é 1. E aí, como é um de cada, o resultado aqui vai ser 23 mais 16 mais 1. A soma de tudo, então, dá 40 gramas por mol. E aí, o que quer dizer 40 gramas por mol? Quer dizer que um mol tem 40 gramas. Mas ele não pôs 40, ele pôs quanto? 160 gramas. Isso vai dar X. Por lógica, eu sei que de cima para baixo aqui foi 4 vezes. Então, de cima para baixo aqui também vai ser 4 vezes. 1 vezes 4 deu 4 mol de soluto. O NaOH é o soluto. Soluto sempre é a substância que está em maior quantidade. Agora vamos ver quantos mol do solvente. Ele pôs 216 gramas de água. Então, bora fazer da água aqui. Tá? H2O, a gente já até fez num exemplo anterior, eu sei que ele é 18 gramas por mol. O que quer dizer 18 gramas por mol? Que um mol de água equivale a 18 gramas, tá? E aí, se eu tiver 216 gramas de água, isso vai dar X mol. Esse X é igual a... Ah, professor, aqui não deu para fazer a lógica. Faz a conta, tá? Vai dar 18x é igual a 216, então esse x vai ser 216 dividido por 18. Quanto que é 216 dividido por 18? 216 dividido por 18 vai dar um total de 12. Então, 12 mol do solvente. A água é o solvente. Beleza. Agora eu consigo a fração, tá certo? Todas as frações, seja do soluto ou do solvente, então vamos só escrever aqui, ó, o número de mol do soluto, 4 mol, número de mol do solvente, 12 mol. Se eu quiser a fração do soluto, é só eu pegar o número de mol do soluto e dividir pelo total, tá? Então vai ser 4 dividido por 16. 4 dividido por 16 dá para simplificar por 4, aqui em cima e embaixo, é 1/4. Então, a fração do soluto é 1/4. E se eu quiser a fração do solvente, eu pego a quantidade do solvente e divido pelo total. Então, solvente 12 dividido pelo total 16. Aqui nesse caso, também dá para simplificar por 4, tá? E aí você vai ter 3/4. Faz sentido, né? É 1/4 de soluto, 3/4 de solvente para poder produzir a solução, ok? E aí, aqui não tem essas respostas, professor. 1/4, 3/4. Aí você faz a conta, tá? 1/4 é 0,25, 1 dividido por 4. E 3/4 é 0,75. Então, eu tenho 0,25 de soluto e 0,75 de solvente. Ou 25% de soluto, 75% de solvente. A resposta é a letra C, tá? Agora vamos fazer mais um exercício. Se tiver dúvida, volta o exercício com calma, assiste o vídeo no slow motion para você poder entender direitinho. Atividade número 2 fala pra gente o seguinte, ó. O leite da vaca tem em média 45 gramas de lactose
E ele deu a fórmula ali, ó, C12H22O11. Para que isso? Para fazer a massa molar, né? Por litro. Qual que é a fração em quantidade de matéria de lactose no leite? Quando ele fala fração em quantidade de matéria, tá? Fração em quantidade de matéria é fração molar da lactose. A lactose, então, nesse caso, é o soluto, porque tem só 45 gramas em 1 litro do solvente, né? Beleza? Então, eu preciso saber número de mol do soluto e número de mol do solvente, beleza? Tá certo? Fração em quantidade de matéria. Então vamos fazer aqui o exercício. Olha só. Primeira coisa, transformar essas 45 gramas em mol. Como que eu faço isso? Pega a fórmula da substância, C12H22O11, é constituído de carbono, hidrogênio e oxigênio. Você vai ter 12 carbonos, 22 hidrogênios e 11 oxigênios. E aí você vai consultar lá na tabela periódica a massa de cada um. Esses aqui a gente já está até fazendo, não tem muito tempo, já até sabemos mais ou menos de cor, tá? Então 12 vezes 12, 144, 22 vezes 1, 22 e 16 vezes 11 vai dar 176. E aí, a gente fazendo essas continhas, 144 mais 22 mais 176, vai dar um total de 342 gramas por mol. Então, 342 gramas por mol. O que quer dizer 342 gramas por mol? Quer dizer que 1 mol equivale a 342 gramas. Mas como a pessoa colocou ali que só no leite tem só 45 gramas dessa substância, será que isso corresponde a quantos mol? E aí a gente vai fazer essa massa molar. Esse X vai ser 45 dividido por 342. Tem hora que não tem lógica de proporcionalidade, você faz a continha mesmo, tá? 45 dividido por 342 vai dar aproximadamente 0,13 mol dessa substância, tá? Aí agora, como ele quer a fração da quantidade, a fração em quantidade de matéria dessa substância no leite, ele deu um dado interessante para a gente que fala que o leite é formado por água e lactose e ele apresenta uma densidade de 1 grama para 1 ml. O que quer dizer esse 1 grama para 1 ml? Que se eu pegar 1 litro, vai ter 1000 ml. E isso quer dizer que vai ter 1000 gramas, tá? Então, como ele está falando aqui, 1 litro é como se fosse 1000 gramas. E aí, desses 1000 gramas, 45 gramas são de lactose e o resto é de água, tá? Então, eu vou precisar também saber a quantidade de mol de água, ok? E aí, como é que eu sei disso? Eu vou ter que fazer, ó, a água, ela tem hidrogênio e oxigênio, 2 e 1, multiplica pelas massas deles, tá? E aí você vai ter um total de 18 gramas por mol. Isso quer dizer o seguinte, que 1 mol dessa substância tem 18 gramas. Mas quantos gramas ele colocou para a gente descobrir aqui quantos mols? Ele colocou 45 gramas de lactose e o resto para completar 1 litro é água. E aí então eu vou ter que fazer 1000 menos 45. 1000 menos 45 vai dar 955 gramas. 955 gramas da minha água, tá? Então é como se 1 litro de leite tivesse 955 gramas de água e 45 gramas de lactose. Então fazendo essas continhas aqui, esse X ele vai dar quanto? Esse X aqui vai dar 955 dividido por 18. Quanto é 955 dividido por 18? 955 dividido por 18 vai resultar para a gente aproximadamente 53. Então, é como se fosse 53 mol de solvente. E aí ele quer saber o quê? Qual que é a fração da lactose com relação ao total? Então, eu tenho 0,13 mol de lactose em
53,13 mol no total. Aí é só eu fazer essa continha, tá? Toda vez que ele pedir fração, você vai pegar aquilo que você quer dividido pelo total. Então vamos fazer aqui, ó. Fazer aqui embaixo aqui, subir um pouquinho a folha para poder centralizar. Então a fração molar da lactose, vou até escrever aqui assim, ó, é o número de mol de lactose, quanto que é? 0,13. Dividido pelo número de mol total. Quanto que é o número de mol total? 53 mais 0,13, que é o solvente mais o soluto. Então vai dar 53,13. Fazendo essa continha, 0,13 dividido por 53,13 vai dar 2,4 vezes 10 a menos 3. 2,4 vezes 10 a menos 3. Usa a calculadora científica que vocês têm aí no computador, no celular de vocês, tá? Pode utilizar. Então, a fração molar aqui é 2,4 vezes 10 a menos 3. A resposta é a letra E. Um exercício um pouquinho enjoadinho, tá? Porque a gente tinha que interpretar algumas coisinhas dentro do exercício. Mas lembra sempre, quando ele pedir fração molar ou fração em quantidade de matéria, você precisa saber o número de mol do soluto e o número de mol do solvente. Agora vamos fazer o último exercício aí, que é a atividade número 3, para a gente poder entender melhor sobre essa questão de fração molar, quantidade de matéria, tá? Então, número 3 fala o seguinte: qual é a quantidade de matéria de soluto presente em uma solução? Quando ele fala quantidade de matéria, gente, é o número de mol, tá? Presente uma solução que apresenta uma fração em quantidade de matéria e quantidade de matéria dissolvente coincidentemente iguais a 0,74. Vamos tentar extrair os dados que esse exercício deu, porque apesar de parecer complicado, esse exercício não é tão difícil assim. Gente, presta atenção. Ele quer saber qual é a quantidade de matéria dissoluta, então o número de mol do soluto a gente não sabe. Para uma solução que tem quantidade de matéria e dissolvente e fração em quantidade de matéria igual a 0,74. Então vamos lá, ó. O número de mol do solvente ele deu. Qual que é o número de mol do solvente? 0,74. E ele te deu também a fração em quantidade de matéria do solvente, que também é 0,74. E ele quer o número de mol do soluto. Aí como é que a gente vai fazer isso aqui? Vamos lembrar o que quer dizer a fração em quantidade de matéria do solvente. Fração em quantidade de matéria do solvente quer dizer número de mol do solvente dividido pelo número de mol total, que é o número de mol do solvente mais o número de mol do soluto. Então aí, com essas informações, a gente consegue responder o exercício. Olha só. Qual que é a fração do solvente? A fração do solvente é 0,74. Substitui o valor. 0,74. Qual que é o número de mol do solvente? 0,74. Dividido pelo número de mol do solvente, 0,74, mais o número de mol do soluto, que eu não sei. Beleza? E aí o que eu tenho que fazer aqui agora é só aplicar matemática para descobrir esse número de mol do soluto. Posso passar esses dois caras para lá e descer esse 0,74 para cá. É isso que eu vou fazer para o meu cálculo ficar mais fácil. Então vai ficar assim, ó. 0,74 mais o número de mol do soluto é igual a 0,74 dividido por 0,74. Ok? E aí a gente pode fazer agora o seguinte: quanto que é 0,74 dividido por 0,74? É 1, né? E aí, como eu tenho esse 0,74 de cá, eu vou passar para o lado de lá subtraindo. Portanto, a gente pode fazer o seguinte: ó, número de mol do soluto é 0,74 dividido por 0,74, 1, menos o 0,74 que tem do lado de lá. E aí a gente chega na resposta final. O número de mol do soluto é igual a 0,36, tá? Essa é a resposta final. A resposta é 0,36. Agora deixa eu dar uma dica para vocês aqui, para mostrar que para resolver esse exercício a gente não precisava fazer nem conta, nem cálculo. Olha só, percebe o seguinte: como o número de mol do solvente é 0,74, quer dizer, equivale a 74% da mistura total, o número de mol do soluto tem que ser 36%,
Porque se eu juntar 0,74, que é 74%, com 36%, dá 100%, que é o total da solução. E isso sempre vai acontecer, tá? O número de mol do solvente mais o número de mol do soluto sempre resulta 100% da solução, beleza? Então a resposta para esse é 0,36. Espero que tenha ajudado vocês aí nesses exemplos. Tentem fazer os outros dois exercícios. Se tiver dúvida, tanto nesses exemplos que eu fiz quanto nos outros exercícios, deixa o seu comentário ou manda para mim no grupo do WhatsApp. Eu estou sempre à disposição para ajudar vocês, tá certo, galera? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.